Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Sua Monitoria e agora nós vamos dar início à aula 2 de propedêutica médica, falando sobre dois assuntos essenciais e importantíssimos para a anamnese, que é a queixa principal e a HMA. Então vamos falar um pouquinho sobre a queixa principal. A queixa principal é uma afirmação breve e espontânea, geralmente de um sinal ou sintoma, nas próprias palavras da pessoa que expressa o motivo da consulta, ou seja, nas palavras do paciente. Então, é aquilo que o paciente chega queixando, né? Então, a queixa principal ela é constituída do sintoma que o paciente apresenta e o tempo de início. Então, ele vai dizer, né? Você pergunta assim: qual o motivo do senhor ter vindo aqui hoje? Ele vai dizer: não, eu estou com dor nas costas já tem uns 5 dias. Essa é a queixa principal. Então, os exemplos aí: dor de cabeça há 3 dias, falta de ar há 2 horas, diarreia há 1 mês. Nesse momento, você não vai usar termos técnicos. Então, você não vai colocar cefaleia, você não vai colocar dispneia e você não vai colocar diarreia. Ou diarreia, na verdade, é um termo comum, né? Mas você não vai colocar o nome técnico agora. Você vai colocar exatamente como o paciente falou. Se ele falar dor na espinhaça, por exemplo, ou alguma palavra que você não entende, você vai perguntar a ele onde é e vai descobrir qual é a região. Mas vai colocar do jeito que ele falou na queixa principal. Na HMA é que você vai transformar aquilo que ele falou em termos técnicos, tá? Então, quais são as perguntas que eu posso usar para conseguir encontrar essa queixa principal? Então, eu posso perguntar: qual é o motivo da sua consulta? Por que o senhor me procurou hoje? O que o senhor está sentindo? O que está te incomodando? São perguntas que a gente pode fazer para conseguir como resposta essa queixa principal. É preciso ter cautela, né, quando o paciente relata um diagnóstico próprio ou de outro profissional de saúde. O foco dessa queixa principal deve ser sempre um sintoma atual. Então, por exemplo, o paciente diz: tenho pressão alta ou câncer de intestino. Então, isso não é a queixa principal, talvez, do momento. Então, às vezes, quando você toma isso como a queixa principal, você não consegue explorar o sintoma real que motivou a visita do paciente nesse momento. Então, a ação correta é perguntar: o que o senhor está sentindo nesse momento? E registrar essa queixa principal focada no sintoma atual. Agora nós vamos falar um pouco sobre a história da moléstia atual, ou seja, o que está acontecendo com ele e descrevendo agora em termos técnicos. Então, na história da moléstia atual, o que nós vamos colher nesse momento? A gente tem uma queixa principal, né? Que ele nos deu, febre há 3 dias, por exemplo. Então, a gente vai nortear, né? Vai usar essa queixa principal para nortear a história que a gente vai contar da moléstia atual. Então, a gente vai contar a história dessa febre. Se ele fala de uma dor, a gente vai contar a história dessa dor. Então, a gente vai contar a história dessa queixa principal. E esse registro, ele é cronológico, né? Então, a gente vai perguntar o início exato do sintoma. Então, como começou esse sintoma? Quando começou? Há 3 dias. Foi um início súbito ou foi um início gradual? A gente também vai avaliar a evolução dessa queixa e o fim. O que ele está sentindo agora no momento da consulta? Passou a febre porque ele tomou um antitérmico em casa? Ou não, ele continua com essa febre no momento da consulta. Então, tem toda uma cronologia. Na verdade, a escrita da HMA, ela tem uma introdução, um meio e um fim. O sintoma guia é aquele que vai permitir a melhor e a mais clara descrição da história da moléstia atual. Então, ele vai servir como fio condutor de toda a narrativa cronológica, conectando todas as outras queixas. Então, o sintoma guia geralmente é aquele que foi abordado na queixa principal.
Então, definir o sintoma guia, determinar a época exata em que o sintoma guia se iniciou. Então, a gente pode perguntar a data, quando começou aquele sintoma. Investigar a maneira como o sintoma evoluiu. Houve melhora? Houve piora? Qual foi o fator que desencadeou esse sintoma? E identificar se há algum sintoma associado a ele. Então, eu tenho febre há 3 dias, associada a uma dor de cabeça, né, uma cefaleia. O início da dor, da queixa principal, é a época do aparecimento. Então, a gente pergunta tanto quando surgiu, como se foi de início súbito ou progressivo, ou seja, do nada surgiu, ou veio associada a algo que aconteceu, entendeu? Foi o início progressivo. Então, por exemplo, eu tive uma tosse há 3 dias. A tosse surgiu do nada ou começou com uma coceira na garganta e depois evoluiu para uma tosse? Então, foi súbito ou foi progressivo? Qual foi o fator que desencadeou? Foi uma alergia? Foi um estresse? Foi um evento traumático? O que foi uma queda que ocasionou a dor? Qual foi o fator que desencadeou essa queixa que ele está no momento? A gente vai falar também sobre as características básicas dessa queixa. A localização, qual é a duração, qual é a intensidade, qual é a frequência em que o sintoma aparece. Então, tudo isso são características básicas da minha queixa principal. Vou avaliar também se houve um fator de melhora ou piora. Um fator ambiental ou uma posição que ajuda a melhorar o sintoma, ou uma alimentação que piora o sintoma, ou se usou algum medicamento que trouxe uma melhora, por exemplo, na febre, usou um antitérmico que trouxe uma melhora. Então, eu preciso avaliar os fatores de melhora ou piora, e preciso avaliar também as manifestações acompanhantes, que são os sintomas ou queixas que estão associados a esse sintoma guia. Ou seja, sintomas que estão ali apareceram conjuntamente com esse sintoma, com essa queixa principal, tá? A evolução, né? A gente vai ver como isso evoluiu ao longo do tempo. Então, quando começou a sentir, era mais forte do que é hoje, ou estava mais fraco e hoje está mais forte. Então, eu tô tendo a evolução desse sintoma ao longo do tempo, até chegar ao momento atual, que é o momento da consulta. O que eu posso fazer? Eu vou deixar o paciente falar, né, à vontade, livremente sobre a doença. Existem pacientes que falam muito, né, que são aqueles pacientes que vão contar toda uma história, e eu vou precisar dar uma certa direção para não se perder no momento da HMA. Vou usar o sintoma guia como fio condutor cronológico, então o tempo todo. Se uma pessoa chegou com febre, eu vou falar: então, você me falou que a queixa é a febre. Quando começou a febre, teve algum sintoma associado? Teve algum fator que desencadeou essa febre? Você lembra como ela tem evoluído? Como é que ela começou? Como é que ela tá agora? Tem alguma coisa que faz melhorar essa febre? Tem alguma coisa que faz piorar essa febre? Então, todas essas perguntas que a gente acabou de estudar, que norteiam a HMA, elas vão ter como o guia esse primeiro sintoma que foi citado lá na queixa principal. Vai apurar também se teve algum exame ou algum tratamento já realizado. Então, essa pessoa às vezes já tomou medicamento em casa que trouxe uma melhora. Então, a gente já consegue nortear um diagnóstico melhor. E vai resumir a história ao final para o paciente confirmar os dados. Então, você confirma. Então, o senhor me disse que essa febre surgiu há 3 dias, que foi do nada, né? De início súbito, que teve como fator desencadeante uma alergia que o senhor teve, começou a coçar o nariz e esse foi o fator que desencadeou a febre. Aí você vai confirmando os dados com o paciente. O que eu devo evitar no momento da colheita e da linha HMA? Não induzir a resposta. Então, você não pode perguntar: essa febre começou há 3 dias? Essa febre começou assim, junto com a dor de cabeça? Eu estou guiando o paciente a responder uma coisa que eu quero. Na verdade, eu preciso deixar que ele responda, porque essas respostas já vão sugerir um diagnóstico. E não aceitar histórias com começo, sem um começo, meio e fim claros. Então, não posso ter uma história confusa. Eu preciso fazer perguntas para conseguir uma história completa desse paciente, né?
A HMA ela é muito importante na anamnese. É ela que geralmente vai aí direcionar para um diagnóstico fidedigno. Então é importante saber fazer essa HMA. Lembrando que na queixa principal é com as palavras do paciente. Na HMA, quem está escrevendo é você. Logo, agora as palavras devem ser dotadas de termos técnicos, afinal, já é aquilo que está sendo descrito por você a partir da fala do paciente, tá? Aqui as referências e deixo um versículo para vocês, né? Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito obrigado. Lembrando que sempre eu deixo os links aqui embaixo para que você possa adquirir o slide e a apostilas sobre o assunto. Muito obrigada por assistir essa aula e até mais!